lógica que você levantou, desse tempo que eu estou com a 7 Eventos, que não era 7 Eventos, nunca foi só 7 Eventos, né? Era Golart Produções, passou a ser 7 Eventos depois. Na faixa de uns 15 consultores, né? A gente contratou ali. O que eu vejo hoje como consultor e como mentor? Tá? Mentor, eu acredito que a gente pode até dar como exemplo. Henry Ford tem a história dele que num júri, né, desafiaram ele e tal, e ele não soube responder uma pergunta, daí ele pegou e falou para a pessoa que estava na plateia, que estava apontando o dedo: olha, eu não sei te responder essa pergunta, mas você pode ir na minha empresa amanhã e eu tenho 15 botões lá. Cada botão que eu aperto, tem uma pessoa que vai responder uma pergunta específica, que eu não sou obrigado a saber tudo, né? E a questão do mentor não é a questão que eu não sei aquilo que eu estou fazendo. Eu até sei, mas eu tenho um fardo tão grande de carregar as coisas, de fazer tudo, que eu não consigo pensar para resolver o problema. Que falta o mentor. Exato. Falta o mentor. E aí falta o mentor. Então, aquele mentor, o que é esse mentor? O que é o mentor para mim na empresa hoje que eu percebo, tá? É uma pessoa que pudesse vir de fora, como você falou, olhar aonde eu estou errando, né? Apontar a situação dos erros, mas além de apontar a questão dos erros, fazer o que você acabou de falar. Ó, tem isso, essa pessoa que vai poder te ajudar nesse problema, essa pessoa que vai te ajudar nesse problema, e se você procurar, isso daqui vai te ajudar na tua parte financeira. Só que qual que é o maior dos problemas da empresa hoje? O empresário. A dificuldade dos empresários no geral é que eles não sabem o que eles não sabem. Ou não sabem o que querem. Porque a pessoa abre a sua empresa porque ela cozinha bem, ou porque ela faz bem uma produção específica, né? Um serviço, um produto, alguma coisa. E aí ela não tem a noção de tudo que ela precisa aprender e conhecer ao longo do trabalho para que ela possa evoluir, para que ela possa fazer aquela empresa crescer, né? Então isso é uma coisa que também dificulta, porque a nossa educação, eu acho que nesse ponto é falha. A gente deveria aprender a olhar aquilo que a gente não sabe. Olha, eu não tenho conhecimento sobre fazer pão, né? Então, não adianta eu querer ser uma padeira. Ou você busca o conhecimento ou contrata alguém que sabe. Isso. São duas coisas que tu repetisse várias vezes aqui no nosso encontro, que é: busquei a informação e contratei e busquei parceiros para fazer as atividades. Isso é fundamental para o empresário. É necessário, assim, ó. Eu gosto de seguir algumas biografias, e do Richard Branson, né? Perguntaram para ele assim: como hoje, né, você como um dos maiores empresários do mundo aí, você tem 2 a 3 empresas que faturam bilhões, né? E ele foi muito sucinto, muito calmo, né? Muito sereno, muitas coisas que ele faz. Primeiramente, eu construí um time, né? Nesse time que eu procurei buscar as pessoas, mas as melhores pessoas, expert naquilo que fazia, que são mais inteligentes do que eu, inclusive, ok? Eu já tinha um pouco de grana, então, né, pude pagar bem essas pessoas. Paguei bem essas pessoas, montei o time, coloquei o gestor nessa hierarquia e eu peguei e saí da frente. Deixei eles trabalharem. Por quê? Hoje acontece a seguinte situação. Eu tenho, às vezes, esse problema, né? Ou no português correto, eu tinha esse problema, né? Vou falar no passado já. O empresário, ele é a pessoa do qual representa a empresa e seu time. O time é parcial, igual na totalidade ou próximo do que o empresário representa para a empresa. Não sei se eu fui claro. Completamente. Né? O empresário é uma parte igual à do time. Ele não é o time inteiro. Exato. Né? E é muito problemático quando o empresário é o eu empresa. Exatamente. Isso que é empresa bastante. É muito difícil de trabalhar. Bastante. Para você sair disso, você tem que abrir mão de que as pessoas façam exatamente como você faz. Vamos colocar um parênteses aí, Dani, para as pessoas que estão assistindo, né? Da questão do eu empresa. Para quem está assistindo, né? Talvez já tenha essa informação de um outro conteúdo que viu na internet. Como eu consigo descobrir se eu sou um eu empresa? Muito simples, gente. Muito simples. Tira férias de 30 dias. Só 30 dias. Tua empresa vai tocar sozinha? As coisas, todos os processos, toda a produção vai acontecer sozinha, né? Não vai?
Então você é eu, empresa. As pessoas, às vezes, a tendência é não conseguir tirar nem uma semana. Exato. Né? Não tirar 15 dias, tirar 2 dias. O empresário, às vezes, está tão refém da própria empresa que ele não tem tempo nem de parar para planejar. E isso não resolve. Exato. Não resolve. Como sai disso? Boa pergunta. Eu fui aprender ao longo do tempo, tá? Talvez se o Augusto lá do início tivesse essas informações que eu tenho hoje, olha, eu estaria milionário já há muito tempo mesmo, tá? Olha o que eu falei, eu estaria milionário. Então quer dizer que eu tô milionário já, né? Tu vai ficar logo. Já sabes tudo isso, vai ficar logo. Vamos lá. As pessoas, até os empreendedores, empresários, às vezes não revelam a cereja, a receita do bolo. Né? E a questão do mentor também, às vezes você não encontra um mentor na esquina para te mostrar e apontar o que você precisa ou não fazer na sua empresa, tá? E dizer assim, faz assim, faz assado, né? E um dos pontos referente do eu empresa volta na questão do Marcos Lemonis, no sentido de produto, processo, pessoas. Gente, o básico, né? O básico, fazer assim, o básico bem feito é fundamental. Se você não tiver processo dentro da sua empresa, você nunca vai conseguir deixar ela. Por quê? O processo eu vejo assim, se eu tenho um comércio local, existe um formato de atendimento, tá? Uhum. Toda a minha equipe que está no atendimento de frente falam no mesmo tom de voz, comunicam da mesma forma, eles sabem lidar com os problemas que aparecem no dia a dia, esse é um ponto para se relatar já. Sim. Tá? Quando eu saio, né, quando o gato sai, o rato faz a festa, né? Como é que é isso? Será que quando eu saio, tá acontecendo como precisa acontecer as coisas? Ou nos bastidores, quando eu saio, é aquela bagunça? Tá? Isso é fundamental a gente descobrir, exato. Porque se o funcionário, colaborador, parceiro, contratado de alguma forma, ele não trabalha da mesma forma quando você tá e quando você não tá, você é escravo da empresa, porque você tem que estar ali para olhar tudo. Tive um insight até para você agora, Dani. Você já tem um tempo de carreira que você falou, né? 20 anos, 15 anos? Mais de 20. Mais de 20, não vou revelar a tua idade aqui, então que é feio, né? Pelo amor de Deus, Dani. Imagine que nesse tempo seu de carreira como, né, consultora, né, como praticamente mentora hoje, né, de alguns modelos de negócio, você pudesse colecionar clientes. E dessa coleção de clientes, que não precisamos ir muito longe, né? O digital ainda podia trazer mais próximo disso ainda. Você está em andamento. Olha lá. Já me coloca no escopo ali depois. A gente vai conversar sobre o evento ainda. Imagine que se você tivesse hoje, vamos falar um valor simbólico, 1.000 pessoas, que é um tempo de carreira grande, né? Uhum. Acho que conseguiria colecionar 1.000 pessoas te pagando apenas R$250 por mês pela sua mentoria. Estamos falando de 250 mil por mês. Isso. Né? O que acontece? Quando nós somos empresa, nós passamos a ser operacional. Não temos tempo para pensar. E quem não tem, né, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Esse é o ditado que se diz, né? Isso. Mas não que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ficar pensando e não, né, botar a mão na massa. Não é esse o ditado. O ditado, as pessoas escutam isso e acham que é isso. Ah, não, mas agora eu vou pegar as informações por aí e eu não preciso trabalhar mais? Não, tá errado. Tá? O ditado diz que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro quando você não trabalha da forma correta de fazer a gestão do seu negócio. Isso, porque a gestão é fundamental, né? Exatamente isso. Então, assim, por mais que você seja... Eu tenho alguns clientes que foram trabalhos, né, de longa data. Por quê? Porque eles estão no operacional e aí a gente tem que ir conversando, porque ou você terceiriza o operacional, ou você terceiriza outras funções. Então, você precisa terceirizar alguma coisa. Ninguém consegue ser a produção, o marketing, o financeiro, o vendas. Não dá. Sim. Então, assim, você faz bem as vendas, faça a venda e a gestão. O resto você repassa. Você faz bem a produção do seu negócio, faça a produção. Exatamente. E a gestão. Porque a gestão é uma coisa que não dá para terceirizar. Então, tem muitos empresários que não querem olhar os números, que terceirizam a gestão. E a gestão é
analisar o que aqueles números pequenos dizem. Porque dizer assim, eu ganhei tanto e eu vendi tanto, ok, mas o que tem nesse meio? Né? O que eu estou desperdiçando de dinheiro? O que eu posso melhorar o processo para aumentar a minha lucratividade? Então, tudo isso incide diretamente no resultado que você tem na empresa. Fez uma colocação muito boa. A gente sempre contratava montadora, né? Durante aproximadamente, acho que uns 18 anos, contratamos montadora para montar nossas feiras. Era um processo interessante porque eu não botava a mão na massa na parte de montar o evento, né? E de ano retrasado já para cá, a gente sentiu essa necessidade de, não digo absolver essa demanda, mas reduzir o custo. Eu comecei a jogar as cartas na mesa e eu precisava entender aonde eu poderia reduzir o meu custo fixo, né, da operação dos eventos. E a gente entendeu que a parte da montadora estava consumindo um valor muito grande dos eventos, né? E aí foi onde eu busquei um engenheiro, né, que se tornou meu sócio hoje, e formatamos a proposta de um evento no formato modular, simples de montar, ágil para montar, com vantagens muito mais benéfica e bonita na questão visual dos estandes. E hoje a gente tem os estandes que montam nosso evento através dessa outra empresa. E eu reduzi em torno de 370 mil ano, né? O custo percentual dá aproximadamente aí mais de 60%. Tá? É bastante, né? Quais são os 40% que ficou? A mão de obra, logística... E o material. Né? E o material de impressão, esse tipo de coisa. Mas a parte de locação, que eu tinha esse custo, então eu acabei retendo esse valor e botando isso dentro do caixa da empresa, né? Esse é um ponto. Só que não parou por aí. Aí eu fui lá, criei essa empresa e o que aconteceu com ela? Ela começou a gerar frutos, porque eu comecei a montar evento para outras pessoas. Comecei a montar stands. Você aprende um processo novo. Exato. Né? Cria. Exato. Obviamente, tu não estás lá martelando o stand. Exato. Então, quando a gente cria esses processos novos, a gente precisa entender que a gente não vai fazer tudo. É, correto. Né? Um ponto muito importante. Daí a gente aprendeu a lidar com esse processo. Construímos um time de pessoas que vão lá para fazer a execução. Lá nos primeiros 2, eu botei a mão na massa para poder entender de processo, né? Como funciona esse daqui para cá e tal. A gente aprendeu isso. Hoje a gente tem a galera que vai, o cara que leva a mercadoria, que monta, que sabe até lidar para colocar de volta no depósito as coisas que não precisa, a gente está acompanhando. Mas diante disso, eu comecei a montar eventos para terceiros, montei stand no Festival da Cerveja, aqui em Blumenau, tem stand para montar aqui na Feira da Beleza, que vai acontecer aqui em Blumenau e uma em outubro em Balneário Camboriú, onde tem valores que a gente acaba retendo de ganho, que é muito mais vantajoso às vezes do que um evento no final de semana. Claro. Entende? Então, quando a gente começou a olhar para isso e dizer assim, gente, olha quanto dinheiro a gente perdeu nesses últimos 18 anos para trás, onde pagava a montadora, podia ter uma montadora montando eventos para terceiro e botando dinheiro no caixa como um outro modelo de negócio. Aumentando o faturamento.